Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, tem um texto que me fez pensar essa semana. Olha o que diz: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, por tudo. Senhor, isso não está certo. E aí eu comecei a pensar durante a semana sobre esse texto. Deem graças em todas as circunstâncias. Pai, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? E aí Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a pensar, pensar e fiquei pensando, matutando. E aí cheguei à conclusão de que a nossa vida, a vida de todos nós, é marcada por sucessos e fracassos, dores, aflições, risos, alegrias, sonhos e pesadelos. Alguns, com temor ao Senhor, conseguem se reinventar e viver uma vida de equilíbrio. Outros nem tantos. Mas por quê? Pastor, o senhor está falando dos não evangélicos? Não, eu estou falando de todos, quer evangélicos ou quer não. E aí eu comecei a pensar: Senhor, tem maneiras da gente não falhar em tudo na vida? Alguma maneira? E aí eu comecei a pensar em várias maneiras da gente não falhar na vida. Mas como o tempo é pouco, eu disse, então eu vou dar um título assim: 3 maneiras de você não falhar em tudo na vida. 3 maneiras. Parece fórmula de medicamento, né? Ou seja, 3. Mas é 3 doses homeopáticas, ok? E dessas doses homeopáticas eu fiquei pensando, qual seria a primeira maneira de eu não falhar em tudo na vida? A primeira delas é: decida não se queixar de tudo. Se você conseguir vencer e entender que isto é uma pedra de tropeço no nível de satisfação, e quando você se queixa, você começa a estabelecer barreiras inconscientes dentro de você, que puxam você para trás e te afasta da bênção de Deus. Não tem como você, querido, não falhar na vida. É lógico que alguns dizem assim: eu não sou queixoso. Não, essa palavra é muito difícil. Mas como nós somos cristãos, estamos familiarizados com a Bíblia, eu vou chamar de queixa, dar um sinônimo para ela de murmurar. A Bíblia chama isso. É importante entendermos o que a Bíblia fala sobre o que é murmuração. Na palavra nós aprendemos que a murmuração ela acontece em seguintes momentos. Quando que o ser humano trilha para o caminho da murmuração? Quando nos queixamos do que está acontecendo conosco. Quando nós somos arrogantes e entendemos que somos melhores ou maiores do que os outros. Quando nós passamos a levar uma vida de reclamação. Quando invejamos os que as pessoas são, os outros são e os que eles têm. E essas atitudes, queridos, representam uma falta de aceitação da nossa condição e nos leva à murmuração. Eu tinha uma colega na faculdade agora, né? Não a primeira que eu fiz. E eu comecei a andar com aquela senhora porque eu queria evangelizá-la. Mas ela tinha um espírito de reclamar de todo mundo e de todas as circunstâncias e de todas as situações. Em tudo ela conseguia ser pessimista. Mas a Bíblia diz lá em Judas capítulo 1 versículo 16 assim: esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo os seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesses. Queridão, olhe para mim, você que está em casa, você está aqui, seja forte.
A murmuração é um pecado que demonstra que nós não aceitamos o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A murmuração é aniquilar a graça e a misericórdia de Deus manifestada na sua vida, porque você foi tomado da cegueira espiritual e o espírito da sanguessuga tomou conta da sua alma, onde você só enxerga a prosperidade do outro e se vê como miserável. Por isso que isto é um perigo para aqueles que fracassam e aqueles que vão fracassar. No seu caso, é um conselho que Deus lhe dá nesta noite. Uma maneira de você não falhar em tudo na sua vida. Decida não se queixar de tudo. E aí eu fiquei pensando, Senhor, se é o Senhor que está falando isso comigo, fundamenta isso na palavra. Deus me deu então 3 versículos. O primeiro deles fala de que o queixoso e o murmurador tem como alvo o seu próximo. E é por isso que Tiago capítulo 5, versículo 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Eu disse, nossa mãe. Aí a pessoa que estava ao meu lado, que eu não vou dizer quem, senão ela ficar com raiva de mim, ela disse assim, nossa não, só sua. Deixa eu dizer, queridão, uma coisa para você. Sabe o que eu aprendi isso aqui? Esse versículo está dizendo que o cara que é queixoso, ele tem uma deficiência de caráter. O Espírito Santo de Deus não tocou nele ainda. Ele não é confiável. E é por isso que 1 Coríntios 10:10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O pior murmurador é aquele discreto, sorrateiro, manipulador do pensamento do outro, da emoção do outro, para que ele possa se amparar na afirmação do outro, dizendo, até fulano pensa assim. Cuidado, queridos, tudo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. E em Filipenses 2, versículo 14 e 15 diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais, olha agora, seja forte, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Nós somos irrepreensíveis e sinceros não pelo que fazemos, nós somos irrepreensíveis e sinceros pelo que dissemos, pelo que falamos. As pessoas não julgam-nos pelo que a gente faz, mas pelo que a gente diz, porque pelas tuas palavras serás condenado, ou pelas tuas palavras serás absolvido. E aí o texto diz, filhos de Deus é o nosso alvo, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É o que Deus espera dos seus servos. Então, queridos, uma das maneiras de você não falhar em tudo na sua vida é, decida não se queixar de tudo. Eu sei que vocês estão de máscara, mas repitam aí para vocês, Deus me livre de ser uma pessoa queixosa. Porque o queixoso, rasgando o verbo como pastor, o queixoso perde a bênção. O queixoso deixa de ser abençoado. O queixoso marca ponto no território do inferno. A segunda maneira de você não falhar em tudo na sua vida é valorize o que você tem. Eu gosto, na minha época, quando eu me converti, tinha um cantor chamado Armando Biso. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você tem valor. Mas, querido, muitas pessoas nesse exato momento, elas não estão satisfeitas consigo mesmo. Ou seja, elas estão insatisfeitas com a vida, lamentando-se por tudo aquilo que elas não puderam conquistar. Essas pessoas se esquecem de que, embora não tenham conquistado tudo o que almejavam, mas mesmo assim, elas são vitoriosas em muitas áreas, mas a cegueira do padrão deste mundo, as impede de se verem conquistadoras e vitoriosas. O problema
Eu sei que é cultural, é social, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui na Cibapópolis, padrão alto de vocês, né? Porque vocês são ricos. E eu quis acompanhar o padrão de vocês, me lasquei. Porque às vezes a gente tem um carrinho e teve um cara que me avisou: não troque seu carro. Você está com o vidro baixo e está gostando desse carro. No dia que você coloca um carro com ar, nunca mais você quer um sem ar. E é assim que é a vida. A sociedade vai nos empurrando a querermos mais e 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 mais. E a gente então diz: nunca basta. Sabe que eu sei que tem uma cobrança. O problema é que existe uma cobrança do mundo para que você seja um conquistador e um vencedor. E a perspectiva social nossa, que conquistador e vencedor é quando você eleva o tamanho patrimonial dos seus bens. Lascou-se, porque esse não é o medidor da Bíblia. Tu és rico, mas és pobre de alma. Então, querido, a gente se frustra demais quando não alcançamos a plenitude de tudo na perspectiva do mundo. Nos sentimos como se fôssemos fracassados. Mas eu quero dar uma boa notícia para você: isso não é verdade. Em Cristo Jesus, quando você colocou a fé nele, você já é um vencedor. Em Cristo Jesus, quando você coloca confiança nele, tendo ou não tendo, você sabe o valor da vida. E é por isso que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13, ele diz: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Eu sei que você está de máscara, mas dá um glorinha batista aí, dá glória a Deus. Ter um nível de contentamento. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi, olha que coisa linda, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Aleluia! Você tem um crente aí de máscara bem forte, né? Querido, assim como o apóstolo Paulo, ele estava a falar aos filipenses: seja satisfeito com o que você tem. Uma das maneiras de você não falhar em tudo na sua vida é estar satisfeito com o que você tem. Mas isso é um discurso de acomodado. Não. Se você for fiel no pouco e sobre o muito, Deus te colocará. Porque Ele sabe o tamanho do seu sonho e o tamanho da sua fé. Paulo diz que aprendeu o segredo de estar bem em qualquer circunstância, porque através do poder de Cristo é possível passar por qualquer situação. Aprenda a valorizar o que você tem, queridão. Linda do papai. Aprenda a valorizar o que você tem. Talvez o seu casamento não tenha sido um conto de fadas com um final feliz, e o seu marido ou a sua esposa tenha te abandonado, mas hoje você tem filhos, você tem netos maravilhosos que se tornaram a razão do seu viver. Quem sabe o seu emprego não seja nem de perto o que você sonhou quando você estava na faculdade, se preparando para o mercado do trabalho, mas dê graças a Deus pelo salário que você tem todo mês, e não importa o tamanho desse salário, pode ter certeza que muitos gostariam de ter o salário do mês que você tem. Se eu ganhasse mais um pouquinho. Não vai ganhar não, porque você não sabe administrar o que você tem agora. Talvez você seja uma pessoa insatisfeita também com o seu corpo, né? Insatisfeito com os seus olhos, com os seus cabelos. Talvez você seja insatisfeita com tudo que há em você. Hoje eu estava conversando com o Benilda, né? Que está me dando comida de graça lá com o Arno na casa dele. É lógico. Benilda disse um negócio para mim que ela não pediu autorização para ela, mas eu vou dizer aqui.
Benilda me fez pensar assim, ó. Quando você era criança, você tinha um corpo. Quando você era adolescente, você tinha um corpo. Quando você é jovem, você tem um corpo. Quando você se torna coroa, você tem um corpo. E quando você ficar velho, você também tem outro corpo. Estou sentindo isso agora aqui, ó. Não tem jeito. Tem jeito. A gente tem que admitir que há um processo. E nesse processo, a gente não pode esquecer de agradecer a Deus pela saúde que nós temos. Agradecer a Deus pela liberdade de mobilidade que você tem. Agradecer a Deus porque muitos estão batalhando pela vida por causa de um câncer, de uma leucemia, de uma depressão. E você está aqui, ó, lindo, radiante, cheio de boticário. Ninguém usa mais boticário, não é só pobre, né? Armani, Lacue, não sei o que lá. Querido, valorize tudo o que você já recebeu de Deus. Conte as bênçãos, conte as quantas são recebidas da divina mão. Dizes de uma vez. Pum! Trazer a memória o que pode lhe trazer esperança. Você era um tocantinense de pé rachado, agora você está de botina, de búfalo. Vê que coisa linda. Você comia ovo no almoço, ovo no jantar, até costela você tem agora. Pare. Lembre-se de cada adversidade que um dia, pela misericórdia do Senhor, foi vencida. Lembre-se, querido, dos milagres, das bênçãos, dos livramentos, das lágrimas que foram enxugadas. Tire os seus olhos das batalhas que foram perdidas e comece a valorizar aquelas as quais Deus te fez um vencedor. Então, segunda maneira de você não falhar, não fracassar na vida, valorize o que você tem. Por último, procure não culpar os outros pelos problemas que você tem. Nós mesmos somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer. Precisamos ser homem, como diz o pastor Joelso, arcar com as consequências. Eu acho isso uma questão de maturidade, saber entender que somos os únicos responsáveis por tudo que aconteceu ou acontece em nossas vidas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Até o momento que você pode dizer, mas é raro comigo. Você não pode mudar o cenário de quem errou com você, mas você pode mudar o resultado que foi provocado em você dos que erraram contra você. E sendo assim, queridos, eu tenho que dar um conselho para você: pare de procurar culpados para o que deixou de acontecer na sua vida. E pense no que pode vir a acontecer a partir da sua capacidade resiliente de se reinventar na presença do Senhor. Eu acho tão engraçado que isso é peculiar a todo ser humano. Foi assim com Adão, quando Deus disse para ele: você comeu do fruto. Ele diz: a mulher que tu me deste. Quando Deus fala para Caim: Caim, não aceito a tua oferta, a culpa é do meu irmão Abel. É uma necessidade que nós temos de procurar um culpado pelas desgraças da nossa vida. Enquanto você procurar justificativa para os problemas, para os fracassos da sua vida, você vai continuar sendo um fracassado. Mas Deus, nessa noite, quer mudar a história da sua vida. E Ele quer dizendo isso para você claramente, que nós podemos ser como Davi. Davi é confrontado pelo profeta Natã. E quando Natã diz para ele assim: você é um assassino. Sabe o que foi que Davi fez? Eu sou. Ele confessou: eu matei mesmo. Então, seu pecado está perdoado. Você não morrerá. É uma exceção. Mas nesta noite, olhe para mim, seja forte. Pare de culpar a sua sogra. Pare de culpar a sua mãe. Pare de culpar o seu pai. Pare de culpar os outros pelos fracassos da sua vida. A partir de hoje,
Não busque culpados, busque um herói. E esse herói da sua história tem que ser Deus reinando na sua vida. Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 10 e 14, ele diz: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém? Vamos ficar em pé? Você que está em casa, você que está aqui, querido. Você não precisa fracassar em tudo na sua vida. Mas para você não fracassar em tudo na sua vida, você tem que decidir parar de queixar-se, de ficar murmurando. Você precisa valorizar o que você tem. E você precisa parar de buscar culpados pelos erros e os problemas da sua vida. Esse é um momento seu e Deus, de pedir perdão a Deus pela sua boca de murmuração. Esse é um momento seu com Deus, de você dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não agradeço pelo que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelo casamento que eu tenho, pela vida que eu tenho. Deus, eu libero as pessoas que eu culpo e que eu atribuo aos serem responsáveis pelos fracassos da minha vida. Ninguém, ainda que tenham errado comigo, não serão mais alvos para eu me esconder das situações emperradas na minha vida. Sabe por quê? Porque se você colocou a sua vida nas mãos de Jesus, Ele te arrancou do reino das trevas e te transportou para um reino de luz, um reino de paz, um reino de segurança. Se você já fez essa decisão, então, deixando as coisas para trás ficam, prossiga para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus. Se você ainda é um frequentador de igreja, alguém simpatizante ao evangélico, mas ainda não colocou a sua vida em Cristo Jesus, então você está dando margem para espíritos assediadores continuar aprisionando o seu coração. Você pode até ser um membro de igreja, mas ainda é um rato perdido no esgoto de sentimentos que te aprisionam a cadeias infernais. Você precisa de libertação. Ser evangélico deveria ser sinônimo de libertação, mas não é. Porque se você ainda é murmurador, se você não valoriza o que Deus lhe deu, e se você ainda procura culpados para os seus problemas, você ainda não conheceu a graça, e Deus quer lhe dar esta graça.